Mas vamos falar, como a Renata mencionou, sobre os milagres que Deus tem feito. Hoje é o dia da mulher, né? Então eu quero, né, parabenizar as mulheres, né, as nossas mulheres, as da minha vida. Eu tenho muitas mulheres, né? Eu tenho a dona Renata, a dona Júlia, a dona Gabi e a dona Edna. E a minha irmã de quebra, né? Então são 5. Então hoje eu estive com todas. Então eu estou bem acompanhado. E agora estou com as mulheres dessa cruzada. Isso é bom demais, né? Glória a Deus. E as mulheres são parte importante da história do homem, da história da mulher. Porque quando Deus criou o homem, Deus, lá no Jardim do Éden, ele estava vendo o homem, fez tudo perfeito, tudo bonitinho, né, gente? Mas estava faltando algo. Então, o que estava faltando, eu só vou contar lá no café, para não apanhar agora. Mas, uma coisa é fato, faltava algo. E aí eu entendo, e é bonito a gente ver que o texto bíblico diz que Deus cria a mulher, então, para completar o homem. É uma complementariedade. Ou seja, isso implica dizer que o homem, ele ainda estava incompleto. O mundo, mesmo após a criação de Adão, estava incompleto. Olha só que coisa linda. E aí Deus viu então que era importante criar a companheira idônea, a companheira necessária, a companheira exata e perfeita para o homem. Aí sim, a gente vai, após a criação de Eva, então a gente vê a formatação de quando o salmista diz, né, que a criação do homem é a coroa, que o ser humano, né, é a coroa da criação. Então é na completude, não só o homem e não só a mulher, mas ambos, né? E isso é muito bonito, a gente entendeu isso. Então louvado seja Deus pela vida de vocês, mulheres. E aí eu quero falar do texto de Atos 12. Atos 12 é o texto que vai falar de uma igreja que orava. E essa igreja estava onde? Na casa de uma mulher, na casa de Maria, mãe de João Marcos, né, o evangelista que ele escreveu o segundo evangelho. E é interessante que nós vamos ver o poder que uma igreja possui, o poder que uma igreja possui quando ela ora. Uma igreja, ela é extremamente relevante, uma igreja é extremamente gigante, uma igreja é extremamente poderosa e perigosa, não pela sua quantidade de membros, não pelo seu tamanho arquitetônico ou de logística, mas pelo tempo que ela passa com os joelhos dobrados. E nós estamos aqui nesta noite para isso, para orarmos, né? Buscarmos a presença do Senhor. Sexta-feira a igreja está aqui orando, mas ainda há pouco nós precisamos viver uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida, né, onde a gente tenha um relacionamento com Deus. E o relacionamento com o Senhor é uma vez de mão dupla. Eu falo com Ele, eu me expresso com Ele através da minha oração, e eu ouço a sua voz através da palavra de Deus. Então a gente não tem por onde escapar. Nós precisamos estar sempre nessa dicotomia: palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Não tem como viver de um e não viver do outro. É igual um passarinho que tem 2 asas, né? Se ele ficar com uma asa, ele não consegue voar. Então a gente não pode só orar, a gente também precisa ler. E a gente não pode só ler, a gente precisa também orar. Porque é desta forma que nós nos relacionamos com Deus. E é desta forma que nós vivemos o sobrenatural do Senhor. E esta narrativa que eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8 é uma história do sobrenatural. Uma igreja que viveu o sobrenatural porque orava. E nós vamos viver o sobrenatural também porque nós oramos. Muitos de nós aqui já vivemos o sobrenatural porque oramos. Mas nós não podemos viver do passado. Nós não podemos viver da história dos outros. Nós precisamos viver das nossas histórias com Deus, da nossa experiência com o Senhor, buscarmos a nossa própria experiência com o Senhor. Isso, irmãos, é fantástico. Isso é uma coisa que é inexplicável. Só quem já passou por isso, só quem já teve essa experiência, o contato com Deus, de ver o Senhor operar milagres, ver o Senhor se manifestar, só essa pessoa vai entender do que eu estou falando. Mas é só assim, só quem tem a experiência vai poder entender. E eu digo para vocês,
o Senhor tem muito para nos dar, o Senhor tem muito para nos fazer. Hoje pela manhã eu estava indo lá para o Hospital Dante Pazanese, ouvindo uma pregação, e o pastor disse o seguinte: o Senhor, nosso Deus, Ele tem muito poder para nos dar. Olha essa frase. E eu fiquei pensando nisso a manhã inteira, bugou a minha cabeça. O Senhor, nosso Deus, tem muito poder para nos dar, mas tem pouca gente disponível para querer esse poder. Deu para entender isso? Poucos querem, poucos estão disponíveis para usufruir do poder de Deus. E nós não podemos ser negligentes dessa forma, nós precisamos buscar do Senhor e sermos ousados, na autoridade do Espírito Santo, sermos ousados. Eu fico imaginando, quando Pedro, acho que é Pedro e João, que eles estão passando pela porta do templo, e alguém ali lhe pede uma esmola, e eles dizem, né, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso é ousadia. Nós precisamos ter essa ousadia, mas para termos essa ousadia, nós precisamos buscar o poder de Deus, e buscarmos com espaço disponível, crendo que seremos usados para a glória do Senhor. Amém? Vamos ler então Atos 12, de 1 a 8. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja, e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Quais dias eram esses? Após a Páscoa. Após a Páscoa haviam ali 7 dias ainda de festa. Isso quer dizer que Jerusalém estava abarrotado de gente. Povo de tudo quanto era lado, os judeus de tudo quanto era lado subiam para Jerusalém. Estima-se que até 2 milhões de pessoas chegavam a estar naquela cidadezinha por causa da Páscoa. E Herodes, esse Herodes aqui, ele é o Herodes, o neto do Herodes o Grande, é o Agripa I. Agripa I. E é interessante vermos que aqui nesse momento a igreja está sendo perseguida. A igreja nesse momento está sendo perseguida, já não é mais pelos judeus, não é mais pela liderança das sinagogas, mas agora é pela própria liderança de Roma. Roma começa a perseguir o povo, perseguir a igreja. Herodes matou Tiago, irmão de João. Tiago provavelmente já era um cara que estava influenciando a igreja de Jerusalém, já estava tumultuando, causando, e Herodes manda matar ele. E é interessante que Herodes manda matá-lo. Por quê? Porque o povo estava ali, a multidão era muito grande, e ele faz questão de matar Tiago ali naquele momento, para ele mostrar o poder dele. Ele queria mostrar para ele, aqui quem manda sou eu, o governo de Roma que está mandando. E aí ele vê que mata Tiago, o povo se alegra. Poxa vida, né, esses cristãos, os judeus falando, né, os cristãos estão tumultuando, vamos matar Pedro também, que é outro que vai tumultuar depois. Então, ele vê que é interessante, que a popularidade dele vai aumentando fazer isso, e manda colocar Pedro na cadeia. E aí nós vamos ver o que mais, vamos lá para o versículo 4. Tendo detido, o colocou na prisão, e entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava incessantemente em seu favor. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. E de repente veio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E aí o anjo disse: põe a tua capa e segue-me. O restante do texto acho que é conhecido dos irmãos, né? Aí ele vai lá para a casa de João Marcos, e ali há um mover sobrenatural, mas eu quero focar aqui, rapidamente, em poucas palavras, irmãos, no versículo 5. A igreja orava com insistência
em favor de Pedro. A igreja ali, esse texto nos mostra o poder que a igreja tem quando ela dobra os seus joelhos. Quantos avivamentos na história nós vamos ver? Quantos avivamentos nós vamos ver lá no Antigo Testamento? Com Josias, por exemplo, quando o povo volta-se para Deus e dobra o seu joelho, coloca o rosto no pó, o Senhor olha para o seu povo e ele fala, poxa vida, eu imagino que Deus se agrada de uma maneira tal, que Deus responde às nossas orações, não porque a gente merece, mas porque Ele está sondando os nossos corações e diz assim, eu vou fazer um carinho para aquela igreja, eu vou fazer um carinho para este povo, eu vou responder a esta igreja, para que eles possam saber que eu estou com eles, que eu estou cuidando de tudo. Ah, pastor, mas algumas vezes a gente ora e aí a pessoa não é curada, em alguns casos a pessoa até morre. Deus continua cuidando de tudo. Deus não perdeu o controle de nada e Ele continua respondendo às nossas orações, Ele continua respondendo às nossas súplicas, Ele continua conosco. Ainda que Pedro aqui não tivesse sido solto diante das orações, ainda que Pedro tivesse o mesmo destino de Tiago, o Senhor é soberano, a vontade do Senhor é soberana e os planos dele não seriam frustrados. Tanto é que alguns anos depois desse livramento, alguns poucos anos depois, Pedro vai acabar sendo martirizado também por causa do Evangelho. Não tem jeito. Aquele que está à disposição do Senhor, aquele que é disponível para o Senhor, que se desprende de muitas coisas em prol da pregação do Evangelho, vai viver a sua vida causando confusão, não tem jeito. Porque o mundo dita uma coisa e a palavra de Deus dita outra. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Esta é a vida do crente. Então nós vamos continuar orando, aconteça o que acontecer, é a nossa obrigação, é o nosso papel orar. Então aqui nessa situação de Pedro, nós vamos ver que a situação também era algo desesperançoso. Pedro iria morrer. Se Tiago já havia poucos dias sido morto, sido sacrificado, martirizado, Pedro também não iria escapar. Eram 4 sentinelas. Então a gente vai imaginar aí que em cada turno de pelo menos entre 8 a 16 guardas para cuidar de um crente. Aí vocês devem imaginar, nossa, deve ser um crime, né, um bandido muito perigoso esse Pedro. Não, ele apenas pregava o Evangelho. E foi destacado um monte de soldados para certificar-se que ele não ia fugir. Olha só, aí que nós vamos ver o poder de Deus. Quanto mais difícil a situação, quanto mais difícil a cena, quanto mais nós vemos que não tem saída, quanto mais nós imaginamos não termos mais esperança, não ter mais resposta, o caso tornou-se algo impossível, é aí que o Senhor está agindo. Quando foge das nossas mãos, quando não há mais dinheiro para resolver, quando não há mais recursos para resolver, não há mais medicina para resolver, quando não tem mais o que ser feito aos nossos olhos, o Senhor está agindo. Nós só precisamos exercermos a nossa fé e sabermos que Ele está cuidando de tudo. E esta situação de Pedro era mais ou menos isso. Ele ia morrer, é certo que ele ia morrer. Mas os crentes não hesitaram em fazer relógios. Eu imagino ali relógios de oração. Nós vimos há pouco tempo agora lá nos Estados Unidos, né? 2, 3 semanas de oração, de avivamento, de arrependimento, de constrangimento diante do Senhor, e o Senhor operando maravilhas, o Senhor operando milagres, o Senhor salvando. É assim. Eu imagino que lá na casa de Maria estava acontecendo exatamente isso. O povo orando, orando, orando. Quando cansava, um ia descansar, o outro voltava para orar, e assim ia. Renata mencionou que eu fiquei doente um tempo atrás, e eu lembro que uma igreja fez exatamente isso, fez um relógio de oração, que quando um cansava, o outro ia descansar, o outro voltava, e o círculo não parou. É a igreja orando, e o Senhor opera maravilhas quando nós agimos desta forma. Então, qual foi o segredo? Qual foi a arma que a igreja usou? Qual foi a magia? Nenhuma. Foi apenas dobrar o joelho e buscar o Senhor em oração. Certo teólogo disse uma vez, né? Jamais subestime o poder
de uma igreja que ora. Jamais subestime o poder de uma igreja que ora. A oração é a maior força que atua na terra. Olha que coisa linda isso. Lembra que as nossas batalhas são na esfera espiritual. São contra potestades, não é isso? E aí a gente vai ganhar como? Na esfera espiritual. E qual é a batalha, qual é a arma que o Senhor nos dá, nos disponibiliza para isso? A oração. É através da oração que os enfermos são curados. É através da oração que demônios são repelidos. É através da oração que nós obtemos as nossas vitórias. É através da oração que os milagres vão acontecendo. É através da oração que nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos enchemos do Espírito Santo. É através da oração que nós nos conectamos com o Senhor. É através da oração que Ele olha para nós e diz assim: eu vou encher esse povo. Eu vou encher esta igreja, porque eles estão sedentos, eles estão clamando, eles estão buscando, e eu vou derramar do meu Espírito sobre esta igreja. Olha que coisa interessante. Quando nós sabemos por que oramos, quando nós somos intencionais naquilo que oramos, quando a oração ela é dirigida a Deus, Ele nos supre. Nós não precisamos de intermediários. Olha que coisa boa isso. Vivemos desta forma, sabermos disso. Eu não preciso pedir para um santo para levar a informação a Deus, para responder para o santo, para trazer a resposta para mim. Não, eu vou direto na fonte. A minha oração, a nossa oração precisa ser dirigida com fé e intencionalidade ao nosso Deus. Lá em Atos 12, os crentes dirigiram o seu clamor a Deus. Orar é conectar o altar, o nosso altar, com o trono. É unir a nossa fraqueza à onipotência divina. É associar-se ao mais forte. Quando nós oramos, nós entramos na sala do trono para falar com Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante, o maior milagre, não é que nós podemos entrar na sala do trono. Eu imagino que o maior milagre é um nosso cego como o André, entrar na sala do trono, orar, falar com o Senhor, pedir ao Senhor e Ele me ouvir, e Ele me atender. Esse é o maior milagre. O maior milagre é quando nós falamos com Ele e Ele ainda nos dá atenção. O Deus Todo-Poderoso, Ele se importa com você. Ele nos dá atenção. Orar é conspirar contra os poderes das trevas. É posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que tem o seu trono nos céus. Foi a esse Deus que aquela igreja estava clamando. É a esse Deus que esta igreja aqui está clamando. É a esse Deus que nós buscamos. O nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo. É aquele que Davi diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É olhar para o monte. É olhar para cima e saber que de lá vem o nosso socorro. Muitas vezes nós estamos olhando na nossa reta, na nossa linha, na nossa visão, aqui, e daqui não vai vir coisa boa, daqui não vai vir, da nossa direção, não virão coisas muito melhores do que nós já temos. Mas quando nós olhamos para o alto, nós sabemos que é de lá que vem a nossa provisão, é de lá que vem o nosso socorro, e por isso que nós buscamos ao Senhor. Por isso que Jesus, quando Ele olhava, nós não vemos Ele falar assim, né? Jesus dobrou seus joelhos, baixou a sua cabeça e ficou falando, não, Ele olhou para o céu. E é importante nós entendermos isso. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, sim, em sinal de humilhação. Nós nos humilhamos diante do Todo-Poderoso Deus. Mas nós olhamos aos céus, porque nós sabemos que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso refúgio, as nossas respostas. Outra coisa, aquela igreja continuou orando, porque acredita na impossibilidade, porque não enxerga impossibilidade. Quando uma igreja ora, não existe impossibilidade para esta igreja. Uma vez eu estava numa padaria e eu ouvi uma frase que é mais ou menos assim, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus. É uma frase bonitinha de autoajuda, né? Mas faz muito sentido isso. Você tem um grande Deus,
você tem o Deus do impossível. Para o nosso Deus não há nada que seja impossibilidade. Esse verbo não é conjugado lá no céu, não existe isso. Não existe isso. Tudo é possível ao nosso Deus. Logo, como filhos, tudo é possível àquele que... Vamos lá, outra chance, eu vou dar uma chance para você. Tudo é possível àquele que... Aquele que crê. Quando nós buscamos ao Senhor com fé, quando nós buscamos ao Senhor com ousadia, com entendimento, nós sabemos que a resposta do Senhor virá e nós a entenderemos. E o impossível, Ele vai fazer acontecer nas nossas vidas. A igreja estava reunida para orar. Havia um grupo de irmãos na casa de João Marcos, clamando a Deus em favor de Pedro. Olha só, a situação, a circunstância era adversa. Nossa, não dá, ele não vai ter escapatória. Vamos aqui só ficar esperando o momento da sua execução. E enquanto a igreja ora, já esperando o momento da execução, ou, como no meu caso, né, teve uma pessoa que ligou para a Renata e falou assim, nós já preparamos até o culto fúnebre. Lembra-se disso? E aí quando eu fui curado, eu saí da UTI e falaram assim, vamos ter que cancelar o culto fúnebre. Foi isso que aconteceu com uma igreja que ora. Esta igreja que estava orando, já talvez preparada para o culto fúnebre de Pedro, de repente chega a notícia lá, que esse culto vai ter que ser cancelado. Mas quem levou a notícia? O próprio Pedro. Pedro bate na porta, Pedro é liberto, e ele bate na porta, galera querida, cheguei, não é isso? E vamos tomar um café e vamos começar a celebrar ao Senhor. Foi o que Pedro fez. Então nós vamos ver que quando o impossível está diante de nós, nós sabemos a quem recorrer, nós sabemos a quem buscar, nós sabemos para onde nós vamos. A palavra de Deus diz que nós devemos ir para o Senhor, corrermos e nos lançarmos ao Senhor. Nós sabemos que a oração ao Deus do impossível, ela é correspondida aqui na terra. O que ligares aqui será ligado no céu. Vamos então insistir em buscar o Senhor. Uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja, quando ela se reúne para orar. Somos o povo do sobrenatural, somos o povo do impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus pode tudo quanto Ele quiser. Ele é o Deus que fez, que faz e que fará as maravilhas que nós temos visto, que nós temos ouvido e que nós ainda veremos. Queridos, nós veremos coisas ainda inimagináveis, mas nós veremos no poder do Senhor. Assim Ele faz, porque uma igreja que ora é uma igreja que faz a diferença e que vive o impossível, que vive o sobrenatural. A igreja que ora é uma igreja que é aquela que persevera até ver a ação de Deus. Olha que coisa interessante. Uma igreja que faz a diferença, uma oração que faz a diferença, é aquela que insiste com o Senhor até obter a resposta de Deus. Às vezes a resposta que a gente recebe não é tão favorável, mas a maioria das vezes nós recebemos respostas boas. A gente celebra, a gente vibra. Há aqueles que recebem a bênção e já era, né? Vai curtir a vida e esquece do Senhor, né? Os 10 leprosos. Mas há aqueles que voltam, há aqueles que vêm e se prostram em gratidão ao Senhor. Esta é a igreja que vive o sobrenatural do Senhor. Havia intensidade no clamor daqueles irmãos. Eles não desistiram. Eu imagino que eles não duvidaram em nenhum momento. E também insistiram, eles não desanimaram. Vamos orar um pouco hoje, aí domingo a gente volta para a igreja e a gente continua. E aí se até domingo Deus não responder, a gente volta na quarta-feira, a gente vai na terça lá no grupo de convívio, na segunda no grupo de convívio. Se não responder, a gente volta na quarta. Não. A igreja que insiste, que busca, ela vive intensamente uma vida de oração. A gente ora aqui na igreja, a gente vai para casa e continua orando. Vão ter casos que a gente não vai nem voltar para casa, a gente vai emendar tudo aqui. Ou vai ter situação que você não vai conseguir arrumar a casa. Vai ser situação que você não vai conseguir sair para o trabalho, porque o Senhor vai te tomar de uma forma que você vai querer buscá-lo. Aliás, eu ouvi isso aqui há pouco tempo, aqui das irmãs da oração de sexta-feira, que começaram a orar aqui, orar, e não queriam mais parar de orar. É isso que o Espírito Santo faz como a igreja que insiste na oração. As nossas vitórias são ganhas na oração, não é por força e nem por violência, mas é na oração, pelo Espírito do Senhor.
Eles não se cansaram, eles permaneceram bombardeando os céus, agarrados a Deus como Jacó. Lembra Jacó no Vale de Jaboque? Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar. É isso, é se agarrar ao Senhor em oração. E enquanto a bênção não vir, enquanto a resposta não chegar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar ao Senhor. A igreja, ela precisa usar desta ferramenta, desta arma que o Senhor nos dá para conquistarmos território. E aí nós estamos falando de territórios espirituais. O mundo já é do inferno, está no maligno. Acontece algum esforço para esses bares estarem cheios aqui de segunda a segunda? Vocês vêem algum esforço? Você vê a molecada indo para o boteco, ai, que difícil, eu vou ali encher a cara agora para comer uma pizza e depois eu volto para casa bêbado. Você vê esse sofrimento? Isso não acontece. O mundo jaz, flui naturalmente as coisas ruins. Por isso que a igreja está na contramão do sistema. E por isso que nós precisamos insistir. Quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor, também isso flui naturalmente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que eu vou fazer na casa do Senhor? Alegremente, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou estar em família, eu vou jejuar, eu vou viver milagres, eu vou viver o sobrenatural. Tantas coisas eu vou ver acontecer, isso é natural. Só que quando nós vamos convidar os outros, aqueles que estão vivendo deliberadamente no pecado, não é difícil. Como é difícil você trazer alguém para a igreja? Parece que é um peso tão grande, gigantesco. Aquela pessoa que livremente vai para o pecado para vir para o Senhor, é tão difícil. Como que nós vamos vencer essas algemas? Através da oração. Nós vamos continuar insistindo. Lembre-se daquele seu amigo, daquele seu irmão, do seu vizinho, do seu parente, que é duro na queda, resiste ao Evangelho. Continue falando do Evangelho e continue orando por ele. Um dia essas correntes serão quebradas. Um dia, quando você menos esperar, essa pessoa está lá na sua porta, lá 8 horas da manhã, vamos, Larissa, para a igreja que você já está atrasada. Já pensou? André, você não vai para a igreja hoje? Ô, meu vizinho, são 7 horas da manhã, o culto é só às 10. Não, mas eu quero ir mais cedo que eu quero ir orar. Olha só. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Na casa do meu pai, lá, ele orou por muitos anos por um vizinho. Muitos anos por esse vizinho. O vizinho mudou. Muitos anos depois, o vizinho voltou lá para falar para ele, eu preciso ir para a igreja com você, aceitei Jesus, sou da igreja batista hoje, tal. Olha só que coisa louca. Mas é assim que acontece. Nossas vitórias virão quando nós insistirmos em oração. Talvez a gente tenha visto e vivido poucos milagres, porque temos orado pouco. E quando oramos, talvez tenhamos orado com pouca fé. E nós não podemos ser membros de pouca fé, crentes de pouca fé. Precisamos ser crentes de muita fé, de ousadia. Se precisar ser taxado de louco, seja taxado de louco, mas exerça a sua fé. Só o fato de nós orarmos aqui já é motivo para ser louco. Porque nós estamos orando para quem? Para Deus. E nós estamos vendo Deus materializado aqui? Não estamos. Quando você está lá no seu quarto sozinho, o ímpio passa que não entende, ele vai falar que nosso Jair ficou doido, olha lá, está falando sozinho. Mas nós sabemos que o nosso Deus está aqui neste lugar. O nosso Deus está nos ouvindo. E é por isso que nós oramos, e é por isso que nós clamamos. Porque nós somos, sim, loucos, apaixonados por Jesus, crendo que este sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Então, queridos, vamos orar agora, vamos nos colocar em pé de novo, chamar o Marcelo aqui, vamos orar pela Elaine, vamos orar pela Cecília, vamos orar, você deve ter os seus pedidos aí, você deve ter as pessoas que você está lembrando aí agora, que estão numa prisão, que estão algemados numa doença, ou numa depressão, numa outra síndrome qualquer aí. E é o Senhor, é o Espírito Santo que vai quebrar essas cadeias, e serão quebradas agora, no poder do Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor está fazendo. Apenas agora vamos nos dispor. Esqueça as contas, vão ficar lá. Esqueça o trampo, vai ficar lá amanhã cedo, vai todo mundo ter que trabalhar. Esqueça tudo agora. Vamos nos concentrar no Senhor. Vamos nos concentrar no Senhor, na pessoa que você estiver orando.
E a semana que vem vocês podem voltar aqui para contar o testemunho que Deus vai estar curando nesta noite. Amém? Você crê nisso? Então vamos.